Nunca me senti tão linda. Não use protetor solar. Vai contra tudo e todos da indústria da beleza que diz, por favor, use protetor solar se você quer se manter jovem, com a pele bonita. E eu estou aqui sem maquiagem, não estou usando nada na minha pele, só o meu rímel e um batonzinho. Eu não uso protetor solar já tem alguns anos. É o estilo de vida, os hábitos alimentares e água, que é o melhor hidratante. E o tipo de alimentos que você consome, se tem ou não antioxidantes, se tem ou não a gordura boa para justamente manter a pele saudável, aí protegida dos raios ultravioletas. O que conta mesmo são os resultados. E os resultados da nossa vida vão ser de acordo com os nossos pensamentos, sentimentos e ações. Tudo aquilo que a gente acaba fazendo porque a gente acredita em algo. Depois que eu estudei e continuo estudando sobre saúde integrativa, tudo que envolve a nossa saúde física, mental e espiritual, que envolve os 3 cérebros. E quais são os 3 cérebros, você sabe? Deixe aqui nos comentários agora. Quais são os 3 cérebros? Sim, nós temos o cérebro físico, o mental e o espiritual. O cérebro físico, que foi comprovado não faz muito tempo pela ciência, é o nosso intestino, a microbiota intestinal. A importância desse órgão na nossa vida, na nossa saúde mental, que está totalmente ligado à depressão, ansiedade, esses transtornos tão normais no dia de hoje, que são tratados com remédios farmacológicos. O mundo está dependente da farmácia, por isso que há tantas farmácias. Se você observar aí na sua quadra, onde você vive, tem quantas farmácias próximas de você? Você já reparou que vem aumentando a quantidade de farmácias? E a quantidade de pessoas na farmácia? Ah, todo mundo toma remédio. Nossa, é normal hoje a gente fazer um procedimento estético, colocar botox, aumentar os lábios, fazer botox para tirar as expressões faciais, porque, nossa, envelhecer, né? Como assim ter marcas de expressão? Como assim envelhecer? Como assim? Como assim? É natural. Mas envelhecer precocemente para depois preencher querer esconder esses sinais da idade, sendo que você não fez a parte que tem que fazer se você quer manter a sua saúde de boa forma, se você quer manter a sua beleza natural. Se mídia, essa indústria alimentícia, farmacêutica e da beleza estão ali enriquecendo, são as 3 indústrias que estão interligadas. Você come, né, toda aquela porcariada, aquele lixo que a indústria te oferece, aí você depois precisa da farmácia para comprar os remédios dessa indústria farmacêutica, para tratar essas doenças que são resultado do seu consumo excessivo de lixo, não é comida, é produto alimentício. Aí depois você precisa recuperar a pele, a beleza natural, porque você envelhece precocemente. E não só que você envelhece precocemente, você foi induzido a acreditar, que a beleza só é bela quando jovem. Jovem no sentido sem marcas de expressão, sem um cabelo branco grisalho. Quando a beleza, na verdade, é atemporal. O que é beleza atemporal? Se a mídia, se fosse divulgado mais, se fosse prezado mais a beleza atemporal, que é de qualquer idade, não teríamos esse medo de envelhecer. Porque o medo de envelhecer é quando você não entende que a beleza existe em qualquer idade, em todas as idades. Eu me acho linda, bela, maravilhosa com 48 anos. Porque a soma ali da data que eu nasci. Mas existe essa idade biológica que é resultado do seu estilo de vida, que é, sim, que vai aparentar na sua aparência mais ou menos do que você tem na cronológica devido aos seus hábitos, porque se você tem hábitos saudáveis, você vai demorar mais para aparentar mais idade. Mas não é porque é uma busca louca para não aparentar
a idade cronológica que eu tenho, mas sim porque eu sei como eu me sinto energeticamente falando, com disposição, com energia e sim com menos idade por causa disso, porque eu não estou com as células envelhecidas doentes. Para ser louco, basta você ter alguns desses hábitos diferentes da grande maioria. É só você acreditar em algumas coisas diferentes da grande maioria que você já é louco. Por isso que eu entendi que a minha loucura é tão incrível, é tão maravilhosa, que eu tenho tanto orgulho de ser louca, porque eu entendi que essa minha loucura é que me leva a ser essa pessoa saudável, é ser essa pessoa que não depende de remédio para viver, não está fadada a meu Deus, estou com ansiedade, eu preciso tomar um remédio. Ai, hoje eu acordei triste, deprimida, meu Deus, eu vou ter que tomar antidepressivo. Não! O que eu entendi é que eu preciso tomar atitudes para vencer essa depressão, para vencer essa ansiedade, para vencer esse momento difícil que eu estou vivendo. Mas não vai ser um remedinho que vai me salvar, é sim o exercício físico que eu preciso fazer diariamente. É preciso sim eu tomar água assim que eu acordo. É preciso escolher o que eu vou comer e não comer qualquer coisa mesmo, porque eu estou com vontade, então, essa minha tristeza vai passar, essa depressão, porque daí eu vou e me caio de boca em todos os doces e porcarias e essa sensação de bem-estar vai me salvar. Não, vai ser só momentânea, que não vai ser essa a cura, e sim, vai ser só um prazer momentâneo que vai gerar mais depressão, mais ansiedade. Quanto uma pergunta pode ajudar a resolver um problema ou piorar um problema. Sabe quando? Quando eu fiz a primeira formação de coaching, que falam tão mal dos coaches também. Outra coisa que eu descobri, existem profissionais amadores em todas as áreas. E o coach também. Mas eu aqui posso dizer que as formações de coaching que eu fiz, de coaching, as três, a primeira foi em 2015, depois em 2016 e agora em 2022, de Health Coach, que é treinador de saúde, tudo foi muito aprendizado e o principal aprendizado com essas formações foi o poder da pergunta, do questionar, para se conscientizar. Mas a pergunta errada pode te levar a grandes problemas. Por exemplo, eu me perguntava assim no passado: por que tudo isso acontece comigo? Por que eu tenho que sofrer tanto? Por quê? Porque eu sou pobre? Porque eu nasci numa família pobre? Porque eu sou uma coitadinha? Porque tudo só acontece comigo? E esses porquês me levavam a focar no que as respostas que vinham na minha mente era do que eu já estava habituado. Pois é, os teus problemas são porque tu é uma coitadinha, você nasceu na família pobre, porque isso só acontece com você. E aí, quando você faz a pergunta assim, o que eu posso fazer com o que está acontecendo comigo para melhorar a minha vida? O que eu deveria fazer para mudar isso que está acontecendo? O que eu posso fazer que está em minhas mãos nesse momento? O que eu posso realmente fazer com o que eu tenho agora, com os recursos de agora, onde eu estou vivendo, com o que eu tenho? E aí vão começar a vir respostas, vão começar a vir ideias, oportunidades para você melhorar o que não está bom. Porque você está perguntando e o universo, tudo que existe, vai entrar em alinhamento com isso para trazer as respostas. Então, por exemplo, eu hoje sou escritora, trabalho como escritora, mentora, palestrante, só que o dinheiro, o financeiro, não estava vindo mais em abundância só com a venda dos livros, porque eu ainda não sou uma escritora conhecidíssima, ainda não sou best-seller, ainda tenho a loucura de não ter um posicionamento certinho ali nas redes sociais. E é nisso que você entra, que eu vou pedir como presente de aniversário. Sabe o que eu quero pedir para você? Me ajude deixando aqui abaixo nos comentários o que você colocaria nas minhas redes sociais como um nicho específico, como numa frase, como você colocaria numa frase algo que eu faço para ajudar as pessoas. Porque sabe o que eu descobri?
que eu não cresço, que eu não tenho esse sucesso no digital e tal, porque eu não tenho algo específico, não tenho lá um posicionamento direto, específico, porque eu sou multipotencialista. Porque quando eu vou lá e eu decido, bom, eu vou ajudar as pessoas a emagrecer, vou escrever sobre emagrecimento, ali, vou botar um posicionamento. Ajudo as pessoas a sair, a vencer a depressão. Ajudo as pessoas a conhecer a si mesma, a saber o que elas querem, para que elas nasceram, o seu propósito, enfim. Eu quero ajudar as pessoas a empreender, a vender, a ter coragem de recomeçar, de mudar de profissão, se for o caso, de assumir, né, sair para a rua, vender o que elas fazem, enfim. Eu posso ajudar as pessoas. E aí o multipotencialista, que é o meu caso, gosta de muitas coisas, mas não faz as coisas de qualquer jeito porque gosta, porque tem vários interesses, porque tem talentos e habilidades natas, não uma só, várias. E mais aquelas habilidades que a gente vai buscando aprimorar, aprender porque precisa. Ainda assim, todas aquelas minhas habilidades natas e talentos, eu vou sempre aprimorando. Então, eu tenho vários interesses. Mas para juntar tudo isso numa frase que hoje a gente precisa para colocar aí nas redes sociais, para mim, eu não consegui achar essa frase ainda, nem com a ajuda de profissionais que eu contratei, que eu comprei cursos, ainda não cheguei a essa frase. Por isso que aí fica parecendo o que a Helena realmente vende, o que a Helena realmente faz, do que eu posso te ajudar. Porque, na verdade, o que eu faço na minha vida? Eu superei depressão, mas para superar a depressão eu precisei ser especialista em psicologia, em trabalhar a mente, entender como funciona a natureza humana, entender como funciona o universo, as leis do universo. Eu precisei entender de potencialidade pura, que é a essência, que é descobrir quem eu sou em essência. Eu precisei entender quais eram as crenças, esses paradigmas, quem eu me tornei, que foi o eu programado pela família, sociedade. Eu precisei entender o que eu desejo, quem é esse eu sonhador, se está alinhado ou não com a minha essência ou com o eu que eu me tornei. Eu precisei, então, entender que a lei do dar e receber, a lei da causa e efeito, a lei da disciplina, a lei da paciência, da gestação, essas leis universais, como elas funcionam, a lei da atração, que nada mais é a lei do pensamento somado com a lei do sentimento, da vibração, que vai ser a lei da atração. Aquilo que eu estou sentindo, essa energia, a minha vibração, que ela emana e traz mais do semelhante que eu estou vibrando. E se eu passo a maior parte do tempo da minha vida, do meu dia, reclamando, me sentindo vítima, me sentindo para baixo, mesmo que em algum momento do dia eu meditei por 15 minutos, falei coisas positivas, o que vai perdurar, o que vai atrair é aquilo que você está, a sua emoção, a sua vibração mais frequente, de maior tempo na sua vida. Então não adianta só meditar 1 hora por dia, não adianta só dizer, eu medito, eu sou positivo, eu repito frases positivas, se na maior parte do tempo você não está nessa sintonia, você está vibrando, está na ingratidão, está na reclamação, está focando no problema. E depressão não é algo que você assim, eu preciso curar minha depressão, preciso fazer um tratamento por um tempo com remédio. Não, você precisa ter o desafio só hoje na sua vida. Só hoje eu escolho ser feliz. Só hoje eu escolho ser saudável. Só hoje eu vou fazer o que precisa ser feito para vencer esse desânimo, para vencer essa preguiça, para vencer esses meus problemas. Porque só hoje, é diariamente. Porque só hoje você está vivo, só hoje existe, só hoje é que você pode fazer alguma coisa. E se você não fizer só hoje o que tem que ser feito, em algum momento vai voltar a depressão, se você tratou ela por um tempo. Se vir um problema, você perder um ente querido, você tiver um problema de relacionamento, você tiver um problema financeiro, perder o emprego, não saber mais de onde tirar dinheiro, enfim, tudo isso pode levar você à depressão de novo se você não entender como funciona, quais são as causas que levam à felicidade e que levam à depressão.
E aí eu fui descobrindo que tem 7 pilares da saúde e boa forma. Eu preciso seguir esses pilares para que eu mantenha a forma e não que eu fique de dieta por um tempo. E aí depois tá tudo certo, eu volto a praticar os hábitos antigos. Então a boa forma, a felicidade, a saúde, a jovialidade, tudo é uma jornada e não um destino. Outro aprendizado que eu tive com esses 48 anos, que é loucura para a maioria. Porque a maioria das pessoas estão sempre buscando uma dieta milagrosa. Estão buscando um remedinho para emagrecer. A vida acontece só hoje. A vida acontece no só hoje, nessa jornada. Até que você está vivo, até que você existe, você vai precisar praticar esses hábitos. Não interessa a sua idade. Se é jovem, cronologicamente falando, ou que tem mais idade, cronologicamente falando. Se você tem 15, ou se tem 40, ou se você tem 90. Se você ainda está vivo, você precisa colocar em prática o desafio só hoje. Que é, eu escolho ser feliz hoje. Eu escolho ser saudável hoje. E o que uma pessoa feliz faz? Para você sentir feliz, o que você precisa colocar em prática? Para você ser saudável, o que você precisa praticar? Funcionar o intestino, que é um dos cérebros, que é o cérebro físico. Falando nisso, falei para você que existem 3 cérebros. O físico é o intestino, o mental é a cabeça e o espiritual é o coração, que é a nossa essência, aquilo que a gente sente que é pra gente. Aquela intuição, aquele bem-estar, aquela paz de espírito que vem da onde? Do nosso cérebro e coração. Quando você descobre qual é sua missão, seu objetivo, quais são os talentos e habilidades natas que Deus te deu e você segue elas, você aprimora elas, você contribui com o universo com elas, você tem como retorno financeiro através dessas habilidades e talentos natos que você vai descobrir e você vai praticar. Então, quando você tem alinhado esses 3 cérebros, você coloca em prática os hábitos que vão alimentar, nutrir o seu cérebro físico, que é o intestino. Você vai nutrir, alimentar o seu cérebro cabeça, que é o mental. Você vai alimentar e nutrir o seu cérebro coração, que é o espiritual, o teu sentir. Você vai curar, você vai vencer só hoje a depressão, as suas gorduras, o excesso de gorduras, você vai manter a forma, você vai manter a sua saúde, você não vai mais ser dependente de pílulas mágicas, de remédios. Você vai ter uma autoestima e autoimagem positiva. A gente quer ser aceito por uma sociedade, então a gente faz o que a maioria está fazendo. Mas se você se aceitar, você se conhecer e se amar, você não vai precisar da aprovação dos outros. Então você vai contra a maré, contra a normose, você vai ser louco. Assim como eu descobri que sou louca, porque eu estou indo contra a normose. Você precisa se aceitar justamente para mudar o que não está bom. Mas não para agradar os outros, mas para você se sentir se está com saúde, não. Mas não porque agora a gente tem que aceitar, porque foi criada essa ideia de que, ai, temos que, imagina, falar, uma pessoa tá gorda, uma pessoa tá... Não, é você quem tem que saber. Você está feliz, você está saudável, você está se sentindo energizado, está bem ou está fazendo isso de dizer que tem que se aceitar e tal, porque a mídia está colocando na sua cabeça e você é uma pessoa que está com preguiça, está realmente querendo se manter na zona de conforto, porque isso aí é um problema que você precisa resolver com você mesmo. Outra loucura que eu descobri sobre mim e que eu tenho orgulho de falar, não tenho nem um pouco de receio como vão me taxar, me julgar, enfim, que está muito ligado a ser multipotencialista, é o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas como que eu descobri isso? Eu fui diagnosticada por um médico, eu tive que ir lá e descobrir que eu sou isso? Não, estudando. Com essa curiosidade, o curso de treinamento de ser o Health Coach, treinador de saúde, lá falava sobre as características, como é uma pessoa com esse transtorno e tal. E aí eu vi que eu tenho muitas características e que sim, é orgulho, por quê? Porque é verdade.
eu não tenho foco, eu começo uma coisa e não termino quando isso não é da minha essência, quando isso não me preenche, quando isso não é para mim. Foi porque alguém disse que eu deveria fazer, que porque você não faz isso, mas que não é a minha essência, eu não sou, não é para mim. Então tá tudo bem eu não continuar algo que eu comecei. Mas olha só, eu fui fotógrafa por mais de 20 anos. Isso é começar e não terminar as coisas? Lá em 95, quando eu comecei como autodidata a estudar fotografia, eu tive tanta persistência, olha que eu tive dificuldades, grandes dificuldades em trabalhar como fotógrafa. Eu ia de casa em casa oferecer, eu ia nas escolas e trabalhava como fotógrafa do desfile, escolha da rainha, ia de casa em casa entregar essas fotos para cada pessoa que desfilou. Eu era uma pessoa assim muito determinada, persistente na fotografia. Levei mais de 5 anos para começar a ter mais retorno financeiro. Antes eu trabalhava ainda de auxiliar de cozinha juntamente com a fotografia. Então eu não tenho foco. Quando eu comecei no coaching, por exemplo, parei lá em 2015, vendi meu estúdio, fiz não só uma formação, eu já fiz 3, e eu apliquei, eu fui coach pro bono, eu dei treinamentos gratuitos para pôr em prática, eu coloquei em prática em grupos, eu continuei aplicando aquilo tudo na minha vida e fazendo testes, experimentando, tanto que eu já falei que a maior descoberta e que mais deu resultado na minha vida foi a busca do questionar, fazer as perguntas certas, e é claro, ferramentas, mas que essas ferramentas nada mais são que perguntas certas na hora e local certo. Por exemplo, para a situação certa. Ajudar a pessoa, eu e o meu coach, por exemplo, a se conscientizar daquilo que está errado. Errado que é, não está dando o resultado que você quer. Para se autoconhecer, descobrir quem você é, né, hoje, que você se tornou. Quem é você em essência e quem você deseja ser. Que isso é o que realmente vai nos salvar, vai nos tirar da normose e nos tornar loucos, sim, loucos, corajosos de ser você mesmo, aceitar quem você é, seja multipotencial, seja com TDAH, que é o meu caso. Por quê? Porque hoje as pessoas estão achando, precisa de remédio para ter foco. Não, você precisa de disciplina, você precisa de mudança de hábitos, você precisa colocar em prática hábitos que talvez você não está querendo, então você pensa que precisa tomar remedinhos. Como que eu sobrevivi com 48 anos, então eu tive TDAH? Sempre, porque só lembrar minha infância, a hiperatividade estava sempre em mim. Até hoje eu sou uma pessoa preciso de esporte, preciso de tal. E uma criança que tem TDAH, ela precisa de esportes, ela precisa gastar energia, ela precisa descobrir coisas que ela gosta, experimentar coisas novas, arte, comunicação, tudo que ela, né, os pais têm que incentivar, e não dar Ritalina, remédios. E o adulto, como o médico, o Sorrentino falou quando ele foi diagnosticado, depois de médico na fase adulta, quando ele tinha parado de ter um estilo de vida saudável. Quando ele era criança que ele tinha, ninguém tinha diagnosticado. Por quê? Porque ele estava gastando energia, porque ele estava sendo ele, porque ele estava sendo feliz. Então, não foi diagnosticado. Mas depois que ele começou a ter uma vida sedentária ali, estressante, então apareceu aí o que já existia nele. Mas é só uma característica, não é uma doença. Hoje eu digo, o que hoje muitas vezes é taxado como doença, nada mais são que características de uma pessoa que, se você entender, aceitar e buscar as causas que levam a esse... Ai, meu Deus, eu não consigo me concentrar em nada, eu não consigo prestar atenção em nada, eu perco o foco, eu não consigo nem ouvir as pessoas. Não, você consegue sim, se eu consigo. Eu sou uma pessoa que falo bastante, sim, sou super ativa, às vezes eu perco a paciência com alguém que demora demais para falar, eu quero já falar antes, mas ao mesmo tempo eu sei ouvir. Não ouço muitas vezes coisas porque eu não quero ouvir, porque não faz sentido para mim ouvir aquilo, mas quando eu quero, eu ouço e ouço muito. Inclusive eu estudo muito. Fico ouvindo o que me interessa por mais de 1 hora, aulas. Pessoas que não conseguem nem 1 minuto já estão saindo fora do vídeo porque não tem paciência. Mas é exercitar a paciência e escolher o que realmente faz sentido para você, não porque disseram que faz sentido. Então, por isso que eu sou louca. Resumindo, eu sou louca porque eu assumi Helena Ocro. Então eu ajudo você a ter um estilo de vida saudável, trabalhando com integridade os 3 cérebros, que é o físico, o intestino,
o mental, que é a cabeça, e o espiritual, que é o coração. Quais hábitos, o que você precisa praticar, como você precisa ser, quais valores aí fazem sentido para você. Mas aí eu preciso da sua ajuda para colocar isso numa frase, no meu posicionamento nas redes sociais, para atingir aí esse público certo, né? Conseguindo expressar numa frase o que eu faço. Então, esse é o presente que eu te peço. E agradeço desde já por você me acompanhar, por você ter ficado até o final do vídeo. E deixe aqui nos comentários se você me diga, eu tenho ou não tenho razão de que sou louca? Louca por fazer tantas coisas que a grande maioria não faz. Por ir contra essa normose. Isso não é uma loucura sadia? Uma loucura que dá orgulho? Então eu espero que você também seja louco ou louca o suficiente para assumir a sua identidade, assumir a sua essência, para assumir, amar quem você é e fazer só hoje o que é preciso para ser feliz, ser saudável. Então, se você chegou até aqui para eu saber, escreva nos comentários. Só hoje eu escolho ser feliz. Só hoje eu escolho ser saudável. Só hoje eu escolho ser louco ou ser louca para assumir, ter coragem de assumir quem eu sou em essência. E é isso aí!